Pedro era muito variado, não é? Eu tive uma infância que eu diria feliz, não é? Que nasci e cresci em Lisboa e não tenho assim muita coisa especial para contar, não é? Era um miúdo, acho que bastante movimentado, digamos. Não dei especial dor de cabeça aos meus pais, acho eu. E pronto, não há assim muito para dizer. Eu andei na escola primária na Graça e tinha assim muitos sonhos relacionados com o espaço e todas aquelas brincadeiras de meninos inspiradas nas séries de ficção científica, de que eu era assim um grande apaixonado. Pronto, depois nós mudámos de casa para o bairro de Benfica e foi aí que eu acabei de crescer, né? É a minha paróquia de referência hoje, foi lá que, sim, eu fui batizado na Graça e fiz a primeira comunhão na Graça e depois mudámos para Benfica, foi lá que fui crismado e foi lá que fui ordenado padre, uns anitos depois. E pronto, e depois entrei de facto no seminário já no final da adolescência. Essa vocação surgiu... Enquanto criança nunca me passou pela cabeça ser padre. A única... Bom, eu tive de facto uma educação católica muito séria, não é? Portanto sou de uma família católica muito comprometida, os meus avós, os meus pais, e portanto caminhei na catequese e... No entanto, por um lado, não me sentia minimamente identificado com a vocação do ser padre, portanto essa ideia não surgiu. A única vez que surgiu foi num carnaval em que a minha avó me mascarou de padre. E as pessoas acharam graça por um lado, outras ficaram meio escandalizadas com isso. Mas de facto só muito mais tarde, os meus pais entretanto comprometeram-se no movimento da igreja que se chama Novo Movimento Carismático Católico e eu acompanhava-os, etc. E foi bastante nesse contexto de oração e de grande estímulo também ao discernimento e à busca da vontade de Deus, etc., que as coisas começaram a tornar mais sérias em termos de compromisso cristão, de compromisso católico. E aí eu de facto pus-me a questão de dedicar a minha vida à missão. Portanto, a questão punha-se até mais nesta perspectiva da evangelização, do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Sim, e portanto foi um bocadinho nessa abordagem que se pôs a possibilidade de ser padre. No final da escola secundária, a ideia tinha sido sempre, mais ou menos sempre, ser advogado, fazer direito, e concorri à faculdade, e concorri ao curso, e entrei. E na hora H, quando estavam quase para começar as aulas, eu dei assim um salto e disse, vou fazer teologia. E então entrei no curso de teologia, para surpresa de toda a gente. Disse, o que é que te passou pela cabeça agora? Teologia não dá para nada. Também não lhes disse que era para ser padre. Mas já tinha essa ideia, não? Sim, a ideia estava latente, sim, estava latente, estava à procura, e a teologia também, no meu entender, serviria para ajudar a discernir, e portanto aqueles primeiros tempos de teologia, primeiro ano, foi um ano de grande discernimento vocacional também, e foi no final desse período que eu depois entrei nos Espiritanos. Depois tem ali um percurso, vai à França, não é? Sim. Barcelos, França, sim. Depois Roma, sim, depois volta para terminar o curso. Sim, depois é todo o percurso formativo, não é? Eu já tinha uma grande ligação aos Espiritanos, muito antes de entrar na casa de formação. Portanto, a minha mãe pertencia a um movimento que se chama Liga Intensificadora da Ação Missionária, LIAM. Na minha paróquia existia um grupo de Jovens Sem Fronteiras, que é um movimento juvenil ligado aos Espiritanos, ao qual eu não estava ligado. No entanto, conhecia-os bem e acabava por frequentar, havia uma comunidade espiritana também na minha paróquia, e portanto eu conhecia o padre da família, digamos assim, a pessoa mais ligada a nós, era um padre espiritano, o padre Lapa, e portanto eu conhecia muito de perto os espiritanos, e depois durante esse tempo em que estudei teologia, a partir de casa, a partir da família, conheci imensas outras congregações, e no final acabei por dizer, bom, de facto, onde eu estou em casa é nos espiritanos, não é? E portanto foi relativamente, em certo sentido, foi relativamente normal que eu me juntasse aos espiritanos. Portanto, continuei o curso de teologia e terminei-o já a partir da casa de formação espiritana. O noviciado, como disse, foi então em Barcelos, na Silva, uma aldeia onde nós temos uma casa de formação e que na época era também para o noviciado. Portanto, o noviciado é aquele ano inicial de iniciação mesmo à vida religiosa e à vida religiosa do Instituto, neste caso a Congregação do Espírito Santo.
Depois de terminar aquilo que era na época a licenciatura, portanto o primeiro grau canónico da teologia, então foi-me proposto que continuasse os estudos em França, numa outra comunidade de formação espiritana em França. Então aí fiz uma licenciatura canónica em teologia moral. E a partir daí, pronto, entretanto a formação foi avançando. No programa formativo dos espiritanos está incluído um tempo de estágio antes de um compromisso definitivo. Um estágio que normalmente é em terras de missão, digamos, em contexto adjuntas. E aí que vai para a Guiné? E é aí que vou para a Guiné. No meu caso foi um bocadinho diferente, porque eu de facto até já tinha feito os votos perpétuos nessa altura. Eu até já era diácono, o que é completamente atípico. Mas pronto, fui para a Guiné já nesse contexto e aí passei um tempo de estágio em que dei aulas de português numa missão bem do interior, uma missão de primeira evangelização pura. Foram batizadas as primeiras 8 pessoas na época em que eu lá estava e foi uma experiência absolutamente apaixonante, muito interessante. Foi o meu primeiro contacto com uma realidade cultural radicalmente diferente da minha de origem. Pronto, depois regressei e fui ordenado presbítero e enviado para Moçambique. Então sim, pronto, da Guiné voltou a Portugal e depois seguiu para esses... Voltei a Portugal no verão. Mais de 10 anos em Moçambique. Foram 13 anos, sim. Com aquele povo que é os Macuas ali do centro. Os Macuas, do norte, sim. Do norte, centro-norte do sim, país. sim. É um povo um bocado, historicamente também massacrado, porque foram feitos escravos primeiro pelos muçulmanos e depois... Está muito bem informado. Pelos europeus, não é? Sim. É um povo... Como é que eles receberam, como é que foi recebido? O povo Macua é um povo muito simpático, muito acolhedor e, portanto, fui recebido muito bem. É um povo numeroso, de facto são o grupo étnico mais numeroso de Moçambique. Na época havia uns 7 milhões de Macuas, agora são bastante mais, certamente acima dos 10 milhões, penso. E há bastantes grupos diferentes, portanto, dentro da grande família Macua há grupos linguísticos com variantes significativas dentro daquilo que é a mesma língua Macua. Pronto, eu fui para uma realidade muito específica na província de Nampula, na diocese de Nacala, no litoral do país, para uma missão que era uma antiga missão comboniana. Portanto, eu não sou comboniano, mas fomos para essa missão, até porque os combonianos tinham uma presença histórica significativa naquela região. Fomos muito bem acolhidos, tanto pela equipa missionária, havia irmãs naquela missão, irmãs combonianas, que nos receberam muito bem e nós formámos verdadeiramente uma família com elas, trabalhando juntos, em equipa, e essa foi uma das experiências, penso eu, mais enriquecedoras da minha vida missionária. A experiência de trabalhar em equipa com pessoas diferentes, consagradas, leigas, e formarmos um projeto pastoral e social em comum, pensado juntos, não é? A Igreja de Moçambique, sobretudo depois da independência e com todas as vicissitudes da Revolução e da Guerra, tornou-se uma igreja, por um lado, carenciada, mas, por outro lado, portadora de uma grande riqueza, a partir da descoberta do próprio caminho. Aquilo que nós chamamos a igreja ministerial, as pequenas comunidades ministeriais. Portanto, pequenas comunidades, que entretanto depois muitas delas se desenvolveram imenso, em que todas as pessoas, todos os membros, têm algum trabalho, têm alguma função concreta. Isso foi extremamente enriquecedor. Quando eu lá cheguei, como missionário, e percebi que tínhamos 100 e tal comunidades ao nosso encargo, eram 136 aldeias, dizia, mas como é que eu vou gerir isto tudo? Como é que nós vamos... Nós, logo no início éramos 2, depois passámos a 3, como é que a gente vai dar resposta a tanta coisa? Como é que a gente vai evangelizar esta gente toda? E aí fui descobrir até muito rapidamente, que a própria pergunta não fazia muito sentido. Porque entramos num comboio que já estava em andamento, as comunidades já existiam e a evangelização era feita de pessoas para pessoas, localmente, nas aldeias, e acontecia por irradiação. Portanto, nós não éramos os descobridores da pólvora, não é? A Igreja já caminhava pelo seu pé e os leigos e leigas estavam comprometidos e em funções importantes que garantiam o andamento da Igreja e a missão, não é? E o papel dos missionários era, sobretudo, acompanhar,
contribuir para a coordenação, portanto, coordenar muito do trabalho, programar, formar, avaliar e, portanto, amparar uma grande, imensa equipa, muito estruturada, que já existia e na qual nós nos integramos e com a qual depois nós fomos colaborando. Portanto, foi muito interessante. Mais de uma década de trabalho nessa área, para além da riqueza dessa experiência de vida, presumo que tenha deixado algumas saudades. Completamente. Quer dizer, eu fiquei com saudades de toda aquela realidade e de toda aquela igreja. Acabei por a minha vida passou a ser lá, não é? E a minha casa passou a ser aquela. No total eu fiquei 17 anos fora de Portugal e 14 em África. E de maneira que, de facto, lá eu estava mesmo em casa. Lisboa, que estávamos a falar há bocado, foi realmente desafiante. Isso. Foi desafiante por um lado, mas também foi apaixonante. Isto é, eu tenho dito muitas vezes, e muitas outras pessoas dizem o mesmo sobre si mesmas, que foi mais difícil a readaptação na minha terra do que a adaptação lá. Embora a adaptação lá tenha tido, de facto, muitas dificuldades e desafios sérios, né? A nível material, de carências efetivas, a nível pastoral, a nível cultural, a nível linguístico. É preciso aprender a língua, naturalmente, e falar com as pessoas na língua que elas falam, né? Sem lhes impor a nossa cultura e sem lhes impor a nossa língua, ainda que a língua portuguesa seja a língua oficial de Moçambique, e efetivamente as pessoas até falam, né? E precisam dessa língua para se comunicarem entre si. Sim, quando são de etnias diferentes e em contexto mais urbano, é sem dúvida a língua mais falada. No campo e nas aldeias, como era o caso, no lugar onde estava, é com certeza a língua macua, portanto a língua das famílias, a língua das pessoas, e é importante que os missionários aprendam e funcionem dentro do contexto local. Li que a sua tese é sobre a relação com outras confissões cristãs, nomeadamente a anglicana. No mundo atual, é um trabalho que vale a pena incrementar essa relação entre as religiões? Sim. A minha dissertação... Isto por causa dos conflitos e das guerras que há hoje em dia e da falta de diplomacia e de diálogo que existe. As religiões têm um papel importante em integrarem-se e conversarem sobre isto. Pois, o meu trabalho final do curso aqui em Lisboa foi mesmo sobre o diálogo católico-anglicano, em contexto de diálogo teológico. Pois, há dois grandes universos, digamos assim, o universo propriamente do ecumenismo, dos cristãos que trabalham entre si para construir e consolidar a unidade, e depois o diálogo interreligioso, que já é realmente outra coisa, portanto, o cristianismo em diálogo e em interação com pessoas de outras religiões, não é? Parece-me que tanto num caso como no outro, tanto no caso do diálogo ecuménico e do crescimento e da conversão à unidade dos discípulos de Jesus, neste registro do ecumenismo, é fundamental. Aliás, o diálogo ecuménico e as organizações, a primeiríssima organização de diálogo ecuménico que surgiu no cristianismo, e depois todo o caminho que foi acontecendo, sobretudo a partir de 1910, aconteceu precisamente em contexto missionário. Os missionários católicos, anglicanos, protestantes, enfim, deram-se conta que a divisão entre cristãos era um escândalo, e efetivamente é. E, portanto, era preciso caminhar rumo à conversão, a essa conversão a que Jesus se referiu tantas vezes e pela qual rezou, em João 17, por exemplo. Portanto, em termos de credibilidade do nosso testemunho cristão, a construção da unidade e o compromisso na comunhão é fundamental. Tanto ao nível, evidentemente, interno da Igreja Católica, sem dúvida, mas também ao nível do cristianismo, de forma mais alargada, todos aqueles que são batizados e que seguem Jesus Cristo, não é? Depois, num mundo com tantas clivagens e tantas divisões, o fator religioso não pode aparecer aos olhos dos nossos contemporâneos como um elemento de escândalo motivador da guerra e da divisão. E às vezes aparece, em geral erradamente, porque mesmo naquilo que aparecem como conflitos, naquilo que aparece como conflitos de caráter religioso, na verdade há outras motivações bastante mais complexas que estão por baixo. No entanto, é muito importante que as pessoas que têm fé e que creem em Deus partam dessa experiência de fé e dessa convicção comum de que a paz é vontade de Deus e é dom de Deus, para elas próprias se comprometerem num mundo de paz e de reconciliação.
No nosso contexto português, parece-me que isso também está presente, não é? Há situações de divisão e de tensão e de preconceito nas nossas sociedades em Portugal e que se calhar precisariam de um contributo mais efetivo dos homens e mulheres que têm fé e que se comprometem em comunidades religiosas, comunidades de fé, no sentido de viverem juntos uma experiência de reconciliação e de harmonia e de testemunharem isso e mostrarem que isso é possível. Lembrei-me agora que Castelo Branco tem uma relação bastante estreita com a cidade de Manchester, em Inglaterra, curiosamente, por razões que se prendem com a cultura, mas também com a religião. Por exemplo, na Catedral de Manchester estão duas grandes colchas de Castelo Branco e há uma relação bastante próxima, mesmo com o Dean da Catedral, que costuma vir com a Catedral Anglicana. Com alguma frequência. Isso é um tipo de exemplo positivo, digamos assim, claro, que estamos a dizer. Completamente. O ecumenismo e o diálogo interreligioso faz-se menos, penso eu, com o trabalho propriamente intelectual e teológico, que é indispensável e que é importante, e mais com o trabalho de interação e de experiência comum e de fraternidade vivida e de projetos de solidariedade social e de caridade em que nos podemos de facto comprometer todos juntos, e de oração, não é? Os cristãos que seguem Jesus e que se apoiam na mesma palavra de Deus podem partilhar experiências espirituais em comum. TZ, a riquíssima, lindíssima experiência de TZ, tão popular entre nós, é um exemplo muito feliz disso, não é? Sinto-me honrado, não é, por esse legado. Percebo que a presença do Dom Agostinho de Moura foi em grande parte também inspirada pela sua identidade espiritana e por muitos valores e princípios importantes para os espiritanos. No entanto, como diz, de facto os tempos são diferentes, as personalidades também, os desafios também, e portanto, além do Dom Agostinho, há muitíssimos outros bispos que passaram pela Diocese e que fazem parte deste longo caminho, não é? E portanto a minha ligação, evidentemente, é ao Dom Antonino e é, antes dele, a todos os seus outros antecessores, não é? E portanto eu olho para o passado e para a memória como um legado importante, como toda uma riqueza e um património espiritual, existencial, que foi sendo acumulado e que eu também vou herdar, naturalmente, herdamos todos, e no qual vou participar como irmão, ao lado de outros irmãos que estão em caminho. Essas infraestruturas hoje têm outras finalidades. Sabemos que os seminaristas estão basicamente concentrados em Lisboa, hoje em dia, pela célebre falta de vocações. Acha que isso é bom ou é mau? Embora o bom e o mau sejam sempre duas palavras muito complicadas, mas o facto de estarem todos concentrados na capital do país, havia uma experiência mais diferente, se calhar, de formação. Essa é esta questão? Sim. Pronto, para já, efetivamente, estou mesmo a aprender a realidade da Diocese. Em todo caso, genericamente, eu diria que a experiência de concentrar jovens em formação para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa e de investir muito na qualidade é uma experiência bastante transversal na Igreja Católica. Portanto, não é apenas uma realidade em Portugal, é uma realidade um bocadinho por todo lado. Seminários interdiocesanos que acolham jovens de diferentes comunidades, de diferentes dioceses e que investem num projeto comum, garantindo um corpo docente com muita qualidade, garantindo uma equipa formadora também com muita qualidade e constituída por membros das diferentes dioceses também, de maneira a garantir que as especificidades e a diversidade das diferentes origens seja respeitada e seja valorizada no processo formativo. E depois, evidentemente, que permitindo também que as pessoas possam, com suficiente frequência, estar nas suas dioceses de origem e ir sentindo, não é, a vida da sua igreja de origem, o pulsar da sua diocese. Isso é fundamental, isso é importante. Naturalmente que se isso era um desafio maior
há umas décadas atrás, em que os meios de comunicação e as vias de comunicação eram muito mais limitadas. Hoje é bastante fácil, não é? Portanto, a gente, nesta aldeia global, nós estamos ao corrente do que se passa no outro lado do mundo em tempo real, enfim, de forma imediata, e também é possível deslocarmos-nos fisicamente com muita facilidade. Portanto, nesse aspecto, o desafio da deslocalização parece-me que é bastante menor. Relativamente às infraestruturas, elas nasceram não apenas na Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, mas em todas as outras dioceses e em todos os institutos de vida consagrada, portanto nas ordens e congregações religiosas, como a minha. São imensos, não é? Os edifícios, alguns deles grandes infraestruturas, exatamente, e o grande desafio é garantir que a finalidade para o qual esses edifícios, a finalidade última para o qual esses edifícios foram criados, se mantenha. E a finalidade última é a missão. Portanto, eles foram criados para servir a Igreja, para servir Jesus, para servir o Evangelho, para servir o anúncio do Evangelho, para servir a comunidade cristã e humana, em geral, e, portanto, é fundamental que não se tornem elefantes brancos. Eu estou a falar mesmo no geral, não é? E também um bocadinho a partir da experiência real que tive na minha congregação e que tenho. É importante que essas infraestruturas continuem a ser úteis à missão específica, que seja da Diocese, seja da ordem religiosa, ou que seja, mas naturalmente reconvertendo a forma como são usados. Portanto, evidentemente que, por exemplo, estou a lembrar-me de um grande seminário que os espiritanos têm aqui em Carcavelos. A Torre da Aguilha tinha 120 seminaristas. Portanto, uma estrutura gigante, que foi, aliás, já agora foi fundada por um provincial que se chamou Agostinho de Moura e que foi provincial dos espiritanos um bocadinho antes de ser bispo de Porto Alegre Castelo Branco. Claro que hoje esta infraestrutura já não pode ser um seminário, portanto ela foi totalmente reconvertida, diferentes áreas do edifício foram transformadas e colocadas com diferentes funções, mas todas elas ao serviço da missão. E portanto os recursos que são ali gerados estão ao serviço da missão e isso é que é o fundamental. A falta de vocações ou a diminuição das vocações que levou, obviamente, a estruturar este tipo de situações leva, por exemplo, a que eu estive a fazer ali umas contas por alto. Nós na Diocese devemos ter mais ou menos 60 sacerdotes no ativo, mais ou menos, e em cerca de 160 paróquias. Isto é um problema, é um desafio? Todos os tempos são tempos de graça. E todas as situações são sinal dos tempos e são oportunidades. E a gente pode abordá-las nessa perspectiva de se sentir ameaçado pela diferença ou pela mudança, e de facto as mudanças ameaçam formas estáveis de funcionar, isso naturalmente. Ou podemos abordar a coisa valorizando a dimensão de oportunidade de crescimento e de maior conversão ao Senhor. Numa nova situação, em novas circunstâncias, evidentemente com novos desafios. Portanto, parece-me que devemos olhar para essa mudança que existe na nossa Diocese de Porto Alegre Castelo Branco, como existe, de facto, um bocadinho por toda a parte na Igreja Ocidental e nas ordens religiosas, etc., como uma oportunidade de nos repensarmos e de nos reorganizarmos também. Naturalmente que o ministério ordenado, portanto a presença dos sacerdotes, dos diáconos, é importante, é indispensável, não é? E portanto isso faz-nos perceber a importância e a urgência de uma pastoral vocacional organizada, que não deveria, penso eu, ser vista como uma simples campanha de recrutamento, mas como uma dimensão importante da pastoral juvenil e da pastoral em geral, que ajuda as pessoas a discernirem a própria vocação. O que é que Deus quer de mim? Onde é que Deus me quer levar? Onde é que Jesus me convida a ir com Ele? E isso é uma questão fundamental e transversal a todas as nossas vidas, qualquer que seja a nossa idade. Por outro lado, de um ponto de vista de organização da Igreja como tal, naturalmente que temos que olhar também para aquilo que foi sendo vivido e para aquilo que foram os sinais de Deus noutras latitudes. E, portanto, pelo menos no imediato, soluções que foram sendo encontradas noutras comunidades cristãs, no sentido de valorizar a celebração litúrgica mesmo sem a Eucaristia,
e com a participação, a intervenção, o protagonismo e a liderança de leigos preparados para isso, claro que é um desafio. E não são pouco. Posso contar-lhe, por exemplo, a experiência de Moçambique e de muitos outros países em situação semelhante. Por várias razões, em particular por um período de perseguição às igrejas, que aconteceu em Moçambique nos anos 70, no período da Revolução, e, efetivamente, por razões numéricas, porque os padres eram muito menos, muitos foram expulsos, outros tiveram que sair, e por razões organizativas, inclusive a guerra, a perseguição, etc., as comunidades cristãs não tinham outra solução, senão ou simplesmente deixar de se reunir para rezar, portanto, deixavam de rezar juntos, ou então tinham que, efetivamente, continuar a rezar juntos, mesmo sabendo que não podiam ter um padre permanentemente e todas as semanas a celebrar a Eucaristia. Celebravam debaixo do cajueiro, então? Celebravam em capelas, construídas pela própria comunidade, e às vezes grandes capelas, grandes construções, e muitas vezes o padre, de facto, não podia estar. Eu contava-lhe que tínhamos 136 comunidades quando eu cheguei a Moçambique. Claro que eu não podia celebrar a missa todos os domingos em 136 aldeias distanciadas de dezenas, centenas de quilómetros. E havia equipas missionárias com mais de 300 aldeias. Portanto, o que aconteceu logo nos anos 70 foi um fortíssimo investimento na formação de leigos que pudessem liderar celebrações da palavra, organizar a comunidade. Então passámos a ter celebrações da palavra em todas as comunidades cristãs às 7h30 da manhã, em toda a parte. E isto era bastante comum, bastante transversal em Moçambique. E, portanto, o padre, quando podia, ia e visitava a comunidade, já sabia que àquela hora a comunidade estaria reunida. E eram celebrações riquíssimas e foi isso que manteve a comunidade viva. Houve, naturalmente, investimento no fornecimento de materiais. Lecionários traduzidos, catecismos, a Bíblia traduzida, edições do Novo Testamento, edições da Bíblia completa, etc. Portanto, muitos materiais que foram sendo produzidos com a colaboração de pessoas das comunidades cristãs, de missionários também, estrangeiros, locais, etc. E um trabalho imenso foi feito em tantas dioceses que permitiu que a Igreja não apenas continuasse a caminhar, mas crescesse enormemente. Alguém me dizia, um missionário mais velho me dizia, o maior benfeitor da Igreja em Moçambique foi a dificuldade. E a dificuldade estimulou o surgimento de respostas criativas e fecundas. Sendo eu jornalista de um jornal que é um jornal de inspiração cristã, não me perdoaria sequer a mim próprio se não lhe colocasse aqui a questão de como é que analisa a presença das paróquias na comunicação social e o que é para si um bom jornal de inspiração cristã. Ou um bom órgão de comunicação social cristão, uma vez que hoje em dia os jornais não são só jornais, são redes sociais, são blogs, são YouTubes, são uma série de coisas. É uma resposta completamente a quente e de alguém que não percebe grande coisa de comunicação social. Eu diria assim, no imediato, que preste um serviço muito honesto, muito autêntico, muito sério, a uma boa informação. Nós vivemos em tempos de desinformação e em que a comunicação social muitas vezes é posta ao serviço de agendas que não têm nada a ver nem com um projeto humanista verdadeiramente libertador, nem sequer com a objetividade, digamos assim, dos dados. Muitas vezes são distorcidos, muitas vezes são manipulados ao serviço de interesses políticos ou de interesses ideológicos, de interesses muito parciais, também muitas vezes económicos. E as pessoas podem facilmente ser manipuladas e as opiniões distorcidas e os resultados finais, inclusive, como sabemos, de processos eleitorais aparentemente justos e corretos, mas efetivamente inquinados por formas de manipulação que também se serviram de meios de comunicação social. Portanto, uma comunicação social cristã está necessariamente ao serviço da verdade e ao serviço da honestidade. E também passa por um grande respeito pelo pluralismo, pela escuta de diferentes sensibilidades e opiniões, com muita honestidade. Passa por dar espaço e voz, se calhar particularmente àqueles que não têm voz. Passa por dar muito lugar aos mais pobres, aos mais frágeis, às pessoas que são excluídas, às minorias.
Mas também aí não de uma forma ideológica, mas de uma forma muito honesta, que permita que todos possam contribuir para uma percepção mais completa da verdade, que é sempre plural e que é sempre complexa. Portanto, nós não temos a verdade no bolso, não temos soluções acabadas e infalíveis, mas naturalmente que temos a grande responsabilidade de permitir que a voz de Deus, que a voz do Espírito, também vá passando através das muitas vozes e dos muitos olhares que compõem uma sociedade plural como a nossa e como todas as sociedades são. Por outro lado, este texto parece-me que é um aspecto importante e é uma contribuição importante para a construção de uma sociedade justa e uma sociedade ao serviço de uma paz duradoura e sólida. Por outro lado, naturalmente, que todos os órgãos de comunicação social ligados à Igreja ou de alguma forma confessionais, cristãos, têm uma responsabilidade maior no anúncio de Jesus. E, portanto, também têm que ter espaço para, de uma forma desassombrada e também muito honesta, proporem o Evangelho, proporem a pessoa de Jesus e contribuírem para que o caminho da experiência de fé possa ser proposto às pessoas. Não é? Também aí sem proselitismo e sem desrespeito pelas diferenças, mas, como dizia, de uma forma desassombrada e honesta, serem espaço de anúncio, de divulgação de Cristo e do seu Evangelho. Nesta chegada a Porto Alegre, Castelo Branco, sente-se um lisboeta no interior ou face àquilo, às voltas já deu alguma dessa questão não se coloca? Sinto-me um missionário. Eu voltei a Lisboa muitos anos depois de sair de cá. Né? Eu saí de Lisboa com 20 e poucos anos e voltei com 49 ou 48, por aí. Portanto, foram muitos anos fora. Vivi, como eu dizia, 17 anos fora de Portugal, depois vivi 8 anos na nossa casa de formação no Porto, como formador. Portanto, só depois disso é que voltei a Lisboa e, na verdade, quando eu cheguei a Portugal, senti-me assim uma espécie de missionário moçambicano, a regressar à sua terra, que não era Moçambique, mas era Portugal. E, portanto, na verdade, chegando a Porto Alegre, sinto-me um missionário e sinto-me, sobretudo, acho eu, quero sentir-me, e acho que já me vou sentindo, por graça de Deus, um irmão, não é? Que chega à sua família e que quer continuar a viver em comunhão, como procurou viver sempre. E, portanto, percebo que serei acolhido por gente que já lá está há muito tempo e que tem uma caminhada, uma história, uma memória, um património que deve ser respeitado, valorizado, potenciado e, portanto, eu tenho que entrar um bocadinho como Moisés na sarça ardente, não é? Que se descalçou, descalça-te, estás em território sagrado, agora vais ouvir, vais-te encontrar com aquele que te vai falar. E, portanto, um missionário deve fazer isso, não é? Quando chega, senão não faz sentido. Não é? Reconhece a presença de Deus e a presença de Deus nestas pessoas concretas, com esta tradição, esta história concreta e, portanto, é assim que eu tenho de chegar. Portanto, como um irmão que já lá está desde sempre e como um irmão que está a acabar de chegar agora e para o qual tudo é novo. A comunhão sempre existiu, a ligação concreta, prática, vai começar agora. E, portanto, para mim, vai começar um processo de aprendizagem.